agora Vida e Saúde, o programa que vai trazer mais qualidade de vida para você através das dicas, informações, sugestões preciosas e de qualidade que podem fazer uma total diferença na sua vida. Preste atenção e aprenda junto com a gente. No programa de hoje a gente vai trazer um tema muito polêmico que precisa de esclarecimento. O que é mais saudável? O que o Criador planejou para você? Comer a cada 3 horas ou fazer 3 refeições ao dia? A gente vai ter que pensar um pouquinho nesse assunto porque faz muita diferença para a sua saúde. Tem também saúde dos pets. Os animais de estimação trazem tanta alegria para a gente, fazem tanta diferença na nossa vida e a gente precisa também ficar de olho nos cuidados necessários, essenciais aos nossos bichinhos de estimação. Wagner Cantori também prepara pra gente hoje um delicioso sanduíche fácil, rápido e muito saudável. Você não pode perder. Ainda nesse programa tem mitos da espiritualidade, uma deliciosa receita de bolo quente de maracujá. Tudo muito bom por aqui, a sua companhia ainda melhor. A gente fala aqui direto da Clínica Adventista Vida Natural. Esse espaço gostoso, Max, mostra aí um pouquinho pra gente da chuva. Tá caindo aqui bem gostosa agora, tem alguns momentos que ela tá um pouco mais forte, refrescando a terra, refrescando as plantas, trazendo realmente mais saúde pra gente, pra qualidade do ar. E fazendo toda a diferença na nossa vida. Eu agradeço a clínica e todo o apoio que a gente recebe aqui para fazer um Vida e Saúde cada vez melhor para você. Agora a gente recebe aqui o Dr. Ricardo Vargas, ele é nutricionista, amigo do Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Eu tô muito bem, Teru. E você? Tudo jóia. Vamos sentar aqui um pouquinho? Dr. Ricardo Vargas é nutricionista, gosta muito da área de saúde natural, escritor desse livro aqui, Adelante, Os 8 Princípios de Saúde, um livro muito interessante. Mas hoje a gente vai falar sobre alimentação, mitos da alimentação de 3 em 3 horas. Há muita confusão quanto a esse assunto. E você mesmo... Ainda, né? Ainda. Você mesmo já comentou aqui algumas vezes sobre esse assunto, mas é uma das dúvidas mais frequentes no nosso blog, nas redes sociais, porque muito se diz que comer de 3 em 3 horas, o grande argumento é comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo e a gente pode perder peso mais rápido. É um mito também essa afirmação? Totalmente, né? A gente sabe que acelerar o metabolismo não tem nada a ver com o número de refeições que você faz. Apesar de que o processo da digestão, ele demande uma quantidade de energia grande para que seja realizado. Mas teve uma pesquisa muito bem conduzida, onde eles dividiram o grupo de participantes em 2 e um grupo comeu uma quantidade de calorias dividida em 6 vezes ao dia. O outro grupo comeu a mesma quantidade dividida em 3 vezes. Isso era a quantidade ideal para a manutenção do peso. E se a proposta de acelerar o metabolismo fosse uma realidade, o grupo que comeu fracionado em 6 vezes teria emagrecido. E no final os 2 grupos não apresentaram diferença ali entre o peso, mas os pesquisadores relataram de que o grupo que comia 6 vezes apresentou um desgaste maior dos órgãos, provavelmente em virtude do número de refeições. Por que então que se diz, porque é tão difundido que comer de 3 em 3 horas é o ideal e é o que o corpo realmente precisa? Bom, na verdade, Teru, se a gente fosse rasgar o verbo, como dizem, né, isso tudo veio da indústria de alimentos. Em virtude da mudança da composição do alimento, da qualidade do alimento, gerou-se uma necessidade de comer em intervalos curtos. Se você tiver uma alimentação bem planejada, usando os alimentos integrais, muitas frutas e verduras que são fontes de fibra, não haverá necessidade de comer nos intervalos. Agora, se você continuar insistindo em comer os alimentos refinados, aí você vai sentir sim a necessidade e você vai dizer, eu não consigo, e não consegue mesmo. Não é porque você está comendo errado, mas é porque você está comendo alimentos errados, né? A quantidade às vezes é correta, a distribuição ali de calorias está correta, só que o alimento errado não é compatível com comer somente 3 vezes. Vamos falar um pouquinho então sobre os prejuízos que acontecem para a nossa saúde com a alimentação de 3 em 3 horas. O primeiro prejuízo que eu destacaria seria a questão da sobrecarga de trabalho ao pâncreas, porque quando você mastiga o alimento, você libera saliva. E nós temos 3 glândulas salivares, tem a sublingual, que fica bem embaixo da língua, a submandibular, nessa região aqui, e também tem a parótida, que se você colocar um traço aqui assim, ela vai ficar nessa região aqui. E a parótida é a responsável por produzir enzima para a digestão do alimento. Quando nós comemos nos horários regulares, nos momentos corretos, você tem a saliva rica em enzima. Mas em intervalos curtos não deu tempo de você repor a saliva.
E aí você não tem a amilase salivar, o que vai gerar uma sobrecarga de 40% de trabalho ao pâncreas, te favorecendo a se tornar um diabético no futuro. Esse seria o primeiro ponto que eu destacaria. Tem outros além desse daí. Ahn, Qual seria o ideal? Existem locais, regiões do mundo que são preconizadas apenas 2 refeições ao dia. A maioria come-se 3 vezes ao dia, mas muito se fala, as grandes revistas de saúde têm falado realmente em alimentação a cada 3 horas. O que seria o ideal? Na verdade, Teru, esse 3 a 3 horas já caiu, né, por terra, já está fora de moda também. Por quê? A indústria tem mexido cada vez mais no alimento e o índice glicêmico, que é a velocidade com que leva para o açúcar do alimento entrar na corrente sanguínea, tem aumentado cada vez mais. E isso tem feito, então, com que o tempo de saciedade máximo seja de 2 horas. Então, hoje, o programa de alimentação, preconizado aí por uma boa parte dos nutricionistas, não querendo dizer que isso seja o ideal, tem sido o seguinte: comer às 7 da manhã, 9 da manhã e 11 da manhã. 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite e 9 da noite, o que daria aí 8 refeições ao dia. Uau. O ideal é você fazer o menor número de refeições possíveis, entre 2 e 3, né? 3 seria o limite máximo. Por quê? Porque leva-se um tempo para você ter o esvaziamento gástrico. E se você não respeitar o esvaziamento gástrico, vem um segundo problema recorrente, que chama-se refluxo gastroesofágico. Quanta coisa, hein? É a volta do ácido para o esôfago e isso é terrível e tem sido reclamação constante na clínica. Resultado de se comer mais vezes do que o necessário. Gera fermentação e aí você tem mais produção de ácido e ele volta para o esôfago. O Dr. Ricardo está dizendo aqui, gente, que menos refeições é o ideal. Eu tenho um dado aqui que diz o seguinte: quanto menos refeições, menor a produção do cortisol, que é um hormônio que produz gordura enquanto a gente dorme, no músculo, né, enquanto a gente dorme. Esse seria talvez um dos benefícios, um dos grandes benefícios de não se comer muitas vezes ao dia? Então, Teru, quando a gente pensa no cortisol, ele é um grande vilão da saúde, talvez o maior vilão. E o cortisol, ele é um hormônio que desencadeia a fome. Então, quando você come uma alimentação inadequada, de absorção rápida do carboidrato, vai te gerar fome nos intervalos. E quem desencadeia essa fome é o cortisol, que aumenta a produção do glucagon, que é o hormônio que faz o papel contrário da insulina. Então, quanto menos vezes você comer, menos vai ser a sua produção de cortisol. E o cortisol realmente ele produz gordura enquanto você dorme. Então não é uma boa opção. E o problema não é só produzir gordura, é que ele produz gordura queimando músculo. Então você usa o músculo como matéria-prima para produzir gordura. Bom, você então está desmistificando um outro mito da alimentação de 3 em 3 horas, que é o seguinte: você não deve deixar o seu organismo tanto tempo sem comer, porque daí ele entende que da próxima vez que for a refeição você vai ter que abrir a boca bem grande para comer muito. Quer dizer, o consumo de alimentos aumentaria em quantidade. Você está dizendo exatamente o contrário. O alimentar-se mais vezes ao dia gera mais fome, é isso? Gera mais fome. Tem um trabalho que foi publicado agora, esse ano, mas ele foi já feito no ano passado, na República Tcheca. E foi extremamente interessante porque eles dividiram o grupo de pessoas em 2 e os grupos eles giravam. Então, o grupo que estava comendo aquela quantidade de calorias dividido em 6 vezes, passou em algum momento comer a mesma quantidade de calorias só em 2 vezes ao dia, café da manhã e almoço. Então os grupos trocaram e os 2 grupos emagreceram mais no momento que comiam só 2 vezes ao dia. E quando você olha os resultados, é extremamente interessante você ver a questão do glucagon, porque o glucagon é o hormônio que gera fome. E no grupo que comia 6 vezes ao dia, ele aumentou em relação antes do início do trabalho. E o grupo que comia só 2 vezes diminuiu de forma absurda. Então, quer dizer, comer bom volume de calorias e alimentos, né, em grandes refeições é muito mais interessante do que comer pequenos volumes, muitas vezes ao dia. O Vida e Saúde tem falado muito sobre esse assunto aqui. Vira e mexe a gente traz esse assunto de volta porque é uma dúvida muito recorrente. A orientação seria um intervalo entre 4 ou 5 horas entre cada refeição, é isso? Para você conseguir um esvaziamento gástrico de forma adequada, seria pelo menos 4 horas. Mas assim, não adianta você dar 4 horas para fazer o intervalo de refeição e já comer na sequência. Por quê? O seu corpo não teve tempo de descanso. Então, o mínimo sugerido tem sido 5 horas. Mas se você também comer grandes volumes, combinações inadequadas, não tiver, de repente, o apoio de um profissional para te orientar nesse início
de mudança, você pode ter digestões que levem de 6 até 8, 9 horas. Então, mesmo respeitando aí as 5 horas, que é o que a gente preconiza como ideal, ainda teria alimento no estômago, pode gerar fermentação e sofrer de refluxo. Tá certo, olha quanto esclarecimento. Eu quero falar da minha experiência, gente. Se a gente realmente planeja, se a gente faz uma alimentação mais integral, uma alimentação mais balanceada, a gente não vai sentir fome ali até as 3 horas, no período das 3 horas. Eu como e vou realmente começar a sentir que o estômago terminou a digestão por volta da 4ª, da 5ª hora que a gente terminou de comer. E realmente eu acredito que é o que o Criador planejou pra gente, para que a gente possa ter o nosso corpo todo trabalhando em equilíbrio. Ricardo, obrigada. Isso é fisiologia, né? Fisiologia. E ninguém sabe mais de fisiologia do que Deus, né? Tá Porque certo. foi Ele que nos criou. Obrigada, viu, Ricardo? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem aqui Cozinhando com os Amigos, Culinária. Wagner Cantori vai estar com a gente preparando um sanduíche incrível. Não saia daí, a gente já volta.